Capítulo 3 As armadilhas do caminho. Enquanto o cristão caminhava solitário, avistou alguém que vinha cruzando o campo em sua direção. E calhou de se encontrarem bem quando cruzavam o caminho um do outro. O nome do cavalheiro era Senhor Sábio Segundo o Mundo. Morava na cidade da diplomacia profana, cidade bem grande, e também muito próxima de onde vinha Cristão. O homem já sabia algo sobre Cristão, pois sua partida da cidade da destruição fora muito alardeada, não só na cidade onde ele morava, mas também no exterior, virando mexerico em vários lugares. O Senhor Sábio Segundo o Mundo, portanto, tendo já alguma informação sobre Cristão, observando sua esforçada caminhada e percebendo seus suspiros e gemidos, quis, entre outras coisas, conversar um pouco com o cristão. Sábio Segundo o Mundo. Como então, bom homem, você parte assim, apressado e tão carregado? Cristão. De fato, sempre achei que cada pobre criatura tem o seu fardo a carregar. E se o senhor me pergunta se parto apressado, digo-lhe que busco alcançar a distante porta estreita diante de mim, pois lá, segundo me disseram, conhecerei um modo de me livrar deste pesado fardo. Sábio Segundo o Mundo. Você tem mulher e filhos? Cristão. Tenho, mas estou tão sobrecarregado que já não encontro neles prazer como antes. Para mim, é como se não os tivesse. Sábio Segundo o Mundo. Você acaso me ouviria se eu o aconselhasse? Cristão. Se for bom conselho, certamente, pois ando mesmo precisando disso. Sábio Segundo o Mundo. Eu aconselharia, então, a livrar-se mais rápido possível do seu fardo, pois só então alcançará paz em sua mente. Só então poderá desfrutar os benefícios da bênção que Deus lhe concedeu. Cristão. É isso que eu busco, exatamente, livrar-me deste pesado fardo. Mas não posso tirá-lo de sobre os ombros, tampouco há um homem em nossa terra que possa fazê-lo. Por isso sigo esse caminho, como já lhe disse, para livrar-me deste peso. Sábio Segundo o Mundo. Quem mandou que você viesse por este caminho para livrar-se do seu fardo? Cristão. Um homem que me pareceu uma pessoa muito boa e honrada. Seu nome, se bem me lembro, é Evangelista. Sábio Segundo o Mundo. Eu o amaldiçoo por esse conselho. Não há no mundo caminho mais perigoso e difícil que este que ele lhe indicou, e isso você mesmo descobrirá, se continuar a seguir o conselho dele. Você já deparou com algo, como percebo, pois estou vendo a imundície do pântano do desânimo. Este pântano, porém, é o início dos pesares que afligem aqueles que tomam esse caminho. Ouça-me, sou mais velho que você. É provável que, no caminho, você encontre exaustão, dor, fome, perigos, nudez, espada, leões, dragões, trevas, em suma, a morte, entre outras coisas. Todas elas são seguramente verdadeiras. Já tenho sido confirmado por muitas testemunhas. E por que deveria um homem condenar-se tão gratuitamente, dando ouvidos a um estranho? Cristão. Este fardo às minhas costas é mais terrível para mim do que todas essas coisas que o Senhor mencionou. Não, acho que é melhor não me preocupar com o que eu venha a encontrar no caminho, pois assim poderei também livrar-me do meu fardo. Sábio Segundo o Mundo. Mas como, afinal, veio este fardo? Cristão. Lendo este livro que tenho nas mãos. Sábio Segundo o Mundo. Eu já imaginava. O mesmo ocorreu a outros fracos que, metendo-se com coisas elevadas demais para si, caem subitamente nessas mesmas dificuldades, que não só castram os homens, como vejo que as suas lhe fizeram, mas também os levam a aventuras desesperadas para alcançar nem eles sabem o que. Cristão. Eu sei o que quero alcançar, alívio deste meu fardo pesado. Sábio Segundo o Mundo. Mas por que você veio procurar alívio neste caminho, vendo que há tantos perigos? Se tivesse a paciência de ouvir-me, poderia dizer-lhe como alcançar o que deseja.
sem enfrentar os perigos que este caminho oferece. Veja, o remédio está à mão. E tem mais. Em vez desses perigos, você encontrará muita segurança, amizade e alegria. Cristão: rogo, Senhor, que me revele este segredo. Sábio segundo mundo: ora, em uma vila distante, chamada Moralidade, mora um cavaleiro cujo nome é Legalidade, homem muito sensato e de reputação muito ilibada, que tem a capacidade de ajudar e aliviar os homens dos fardos que carregam nos ombros, como o seu. Pelo que sei, ele já faz isso muito bem. Além disso, ele sabe curar aqueles que se acham com a mente um tanto perturbada por conta dos fardos que carregam. É a ele, como disse, que você deve procurar. Ele o ajudará prontamente. Sua casa não fica a mais de 1,5 km daqui. E se ele mesmo não estiver em casa, seu filho, um jovem muito bonito chamado Urbanidade, é tão perito nisso, a propósito, quanto o próprio idoso pai. Garanto-lhe que ali você poderá encontrar alívio do seu fardo. E digo mais, acrescentou, se você não estiver disposto a voltar para sua antiga casa, como de fato eu não desejaria que fizesse, poderá mandar buscar sua esposa e seus filhos e instalar-se nessa vila. Nela, há hoje casas vazias e você pode conseguir uma delas por preço razoável. Ali, você também encontrará mantimentos bons e baratos. Mas o que tornará sua vida mais feliz é que, com certeza, encontrará vizinhos sinceros, confiáveis e educados. Ora, Cristão se viu um tanto indeciso, mas logo concluiu. Se era verdade o que lhe dissera o cavalheiro, a melhor atitude a tomar seria aceitar o seu conselho. Então respondeu. Cristão: Senhor, que caminho devo tomar até a casa desse homem honesto? Sábio segundo mundo: você está vendo ao longe aquela alta colina? Cristão: estou vendo sim. Sábio segundo mundo: é para lá que deve seguir. A casa dele é a primeira que você vai avistar. Assim, Cristão desviou-se do seu caminho para ir até a casa do senhor Legalidade, em busca de ajuda. Mas eis que, quando se aproximava da colina, esta lhe pareceu tão alta e, além disso, a encosta mais próxima do caminho pendia a tal altura que Cristão teve medo de se aventurar mais, temendo que a colina caísse sobre a cabeça. Portanto, ficou ali, imóvel, sem saber o que fazer. O fardo agora lhe parecia mais pesado do que quando ele seguia seu caminho. Também da colina vinha lampejos de fogo, e Cristão temeu vir a ser queimado. Suava e até tremia de medo. Então, começou a se arrepender de ter aceitado o conselho do sábio segundo mundo. Viu então que Evangelista vinha em sua direção e corou de vergonha. Evangelista se aproximou mais e mais, e chegando até Cristão, olhou com um semblante severo e temível. Evangelista: o que você está fazendo aqui? Cristão não sabia o que responder, permanecendo calado diante dele. Evangelista: você não é um homem que achei chorando dentro dos muros da cidade da destruição? Cristão: sim, Senhor, eu mesmo. Evangelista: não o instruí que seguisse o caminho que leva à porta estreita? Cristão: sim, Senhor. Evangelista: então como é que se desviou tão rapidamente do caminho? Cristão: encontrei um cavaleiro logo depois de passar pelo pântano do desânimo. Esse senhor distinto convenceu-me de que na vila ali, adiante, eu acharia um homem que poderia aliviar-me do meu fardo. Evangelista: quem era ele? Cristão: parecia um cavalheiro. Conversou bastante tempo comigo e, afinal, conseguiu convencer-me. Então vim para cá. Mas quando deparei com esta colina, vendo como se debruça por sobre o caminho, de repente parei, com medo de que caísse sobre a minha cabeça. Evangelista: e o que este cavaleiro lhe disse? Cristão: bem, ele me perguntou aonde eu ia, e eu lhe contei. Evangelista: e o que mais ele lhe falou? Cristão: perguntou se eu tinha família, e eu respondi. Disse-lhe que estava tão sobrecarregado com o fardo que trago às costas que já não encontro prazer em minha família como antes. Evangelista: o que ele lhe disse então?
Cristão: Ele mandou que me livrasse rapidamente do meu fardo, e eu lhe disse que era o alívio que eu buscava. Eu lhe disse, também, que seguia rumo à porta distante para receber mais orientações sobre como alcançar o local da libertação. Então, ele me mostraria um caminho melhor e mais curto, não tão repleto de dificuldades como aquele que o Senhor me colocou. Ele disse que o caminho que ele estava me ensinando leva diretamente à casa de um cavalheiro que sabe como aliviar esses fardos. Então, acreditei nele e desviei-me daquele caminho para tomar este outro, esperando logo ver-me livre do fardo. Mas, chegando aqui, vi as coisas como são e parei com medo, como disse, do perigo. Agora não sei o que fazer. Evangelista: Então continue parado para que eu possa mostrar-lhe as palavras de Deus. Cristão permaneceu ali, tremendo. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos seus. Hebreus 12, 25. Disse também: Ora, mas o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. Depois ainda aplicou-lhe as palavras: Você é este homem que se encaminha para essa miserável condição. Você passou a rejeitar o conselho do Altíssimo e desviou seus pés no caminho da paz, chegando mesmo a arriscar-se à perdição. Então, o cristão prostrou-se aos pés de Evangelista, como morto, lamentando-se: Ai de mim, que estou arruinado. Diante disto, Evangelista tomou pela mão direita, dizendo: Todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mateus 12, 31. Marcos 3, 28. Portanto, pare de duvidar e creia. João 20, 27. Cristão ganhou um pouco de alento e, ainda tremendo como antes, pôs-se de pé diante de Evangelista e lhe disse: Preste mais atenção às coisas que lhe contarei agora. Vou dizer-lhe quem foi que o iludiu e a quem ele o enviou. O homem que você encontrou é um sábio segundo o mundo. Ele é assim chamado, e com justiça, porque em parte só valoriza a doutrina deste mundo. Portanto, sempre vai à igreja na cidade de moralidade. E em parte porque ama acima de tudo essa doutrina, pois o salva da cruz. Como a índole desse senhor sábio é carnal, ele procura evitar meus caminhos, embora corretos. Ora, há 3 coisas no conselho desse homem que você deve abominar completamente. Primeiro, o fato de ele ter desviado você do caminho. Segundo, o fato dele ter se esforçado por tornar a cruz odiosa para você. E, finalmente, o fato de ele ter mandado você trilhar o caminho que conduz à morte. Portanto, disse Evangelista, você precisa, em primeiro lugar, abominar a tentativa que ele fez de desviá-lo do caminho, assim como seu próprio consentimento. Por isso equivale a rejeitar o conselho de Deus, em favor do conselho de um sábio segundo o mundo. Diz o Senhor: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Lucas 3, 24. A porta para a qual enviei, pois é estreita a porta que me leva à vida. São poucos os que a encontram. Desta portinha estreita e desse caminho que a ela conduz, é que esse homem ímpio desviou você, para levá-lo quase à destruição. Odeie, portanto, essa tentativa de desviá-lo do caminho, e abomine a você mesmo por ter dado ouvidos a ele. Em segundo lugar, continuou, você precisa exercer o esforço desse senhor sábio, no sentido de fazê-lo odiar a cruz, pois você deve preferi-la aos tesouros do Egito. Além disso, o Rei da Glória já lhe disse que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Marcos 8,35. E que aquele que o segue e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 26. O que estou dizendo é que, se um homem se esforça por convencê-lo de que isso será a sua morte, você deve odiar tal doutrina, pois sem a verdade você não pode ter vida eterna. Em terceiro lugar, disse o Evangelista,
Você precisa odiar o fato de esse homem tê-lo colocado no caminho que conduz à morte. Mas para isso, você tem que considerar a pessoa para quem ele o enviou, e também o fato de que ela é incapaz de libertá-lo do seu fardo. Aquele a quem você foi enviado para encontrar alívio e que se chama legalidade é filho da mulher escrava, que está acorrentada junto com seus filhos e envolta em mistério. Ela é hoje este monte Sinai, que você temeu que caísse sobre sua cabeça. Ora, se ela e seus filhos estão acorrentados, como você pode esperar que lhes dê a liberdade? Essa legalidade, portanto, não é capaz de libertá-lo do seu fardo. Homem nenhum jamais foi liberto do próprio fardo por intermédio dele, e provavelmente jamais o será. Ninguém pode ser justificado pelas obras da lei, pois pelos atos da lei nenhum homem vivente pode livrar-se de seu fardo. Portanto, concluiu o evangelista, o senhor sábio segundo o mundo é adversário, e o senhor legalidade, impostor. E quando a seu filho urbanidade, não obstante sua falsa aparência sorridente, não passa de um hipócrita que não pode ajudá-lo. Creia-me, nada há em todas essas bobagens que você ouviu desse insensato, a não ser o intento de afastá-lo de sua salvação, desviando-o do caminho no qual coloquei você. Depois disso, o evangelista invocou do céu, em voz alta, a confirmação daquilo que dissera. E então saíram palavras e fogo da montanha sob a qual se achava o pobre cristão, que ficou de cabelos arrepiados diante do espetáculo. As palavras foram estas: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3:10. Assim, cristão nada mais esperava a não ser a morte, e lamentava-se deploravelmente, amaldiçoando até o momento em que encontrou o Senhor sábio segundo o mundo, e ainda chamando-se 1000 vezes obtuso por ter dado ouvidos a esse conselho. Sentia-se também muito envergonhado, ponderando como os argumentos desse distinto senhor, oriundos que eram somente da carne, puderam prevalecer nele e levá-lo a abandonar o caminho reto. Isso feito, dirigiu-se novamente ao evangelista dizendo: cristão, o que o senhor acha? Ainda há esperança? Será que eu posso voltar a seguir até a porta estreita? Não serei abandonado por isso? Ou enviado de volta coberto de humilhação? Lamento muito ter dado ouvidos ao conselho desse homem, mas que meu pecado me seja perdoado. Evangelista: o seu pecado é muito sério, pois você praticou 2 males, abandonou o bom caminho e trilhou caminhos proibidos. Contudo, o homem que está à porta irá recebê-lo, pois demonstra boa vontade para com os homens. Mas cuidado para não se desviar novamente, para não perecer pelo caminho, quando em breve sua ira estiver acesa. Então o cristão disse que voltaria, e o evangelista, depois de beijá-lo, sorriu-lhe, desejando-lhe sucesso. O cristão partiu apressado. Não falou com homem algum pelo caminho. Se alguém o interpelava, tampouco lhe dava resposta. Seguia como alguém que trilhasse sempre solo proibido, e não se julgou seguro enquanto não retomou o caminho que deixara para seguir o conselho do sábio segundo o mundo. Muito obrigada por ouvir Sara. Gostaria de adquirir o livro físico? Deixei o link da Amazon na descrição do vídeo. Se inscreva e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Deixe o seu like e comente. Qual livro você gostaria de ouvir?